Ora, bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga do Costume. Muito obrigado ao Azeite Talismã pelo patrocínio, muito obrigado à Prozis pelo patrocínio, muito obrigado às pessoas que, quando vão à loja da Prozis, escrevem a palavra Lenga-Lenga, só uma palavra, e obtêm, e esse é um código de desconto que lhes permite obter, naturalmente, descontos. Vou já direto ao assunto. Ainda falta lembrar para vocês subscreverem o canal e tal, mas pronto. Se quiserem subscrevam, se não quiserem não subscrevam, isto é convosco. Esta é uma zona que ainda pertence ao mundo livre. É óbvio que o assunto da semana teria que ser a questão imobiliária e empresarial do Dr. Montenegro. Estou a brincar, obviamente, a questão da semana. A questão de muitas semanas, se calhar, foi o encontro na Casa Branca entre o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, e o presidente dos Estados Unidos, o senhor Donald Trump. E o que eu noto nas reações ao encontro, e já li, acho eu, entre apenas umas atuardas nas redes sociais e textos mais desenvolvidos, acho que já li umas centenas de opiniões, para dizer o mínimo. Já não me aguento, já não estou com paciência para ler mais opiniões ou para ouvir mais opiniões, ou a paciência está-se a acabar para isso. E noto que há ali três grupos, vá. Há três grupos. Há os grupos dos indefetíveis do Sr. Zelensky, que acham que Zelensky foi muito maltratado na Casa Branca e reforçaram a sua admiração pelo presidente da Ucrânia, admiração que já tinham. Há o grupo dos indefetíveis do Sr. Trump, que acham que o Sr. Trump se portou exemplarmente perante a atitude do Sr. Zelensky na Casa Branca e reforçaram a sua admiração face ao Sr. Trump. E depois há um outro grupo com visões diferentes, mas que são os imprevisíveis, ou são aqueles que mudaram pelos vistos de lado, ou de partido, ou de clube. São as pessoas que eram, algumas dizem que eram, não sei, não consigo ter a certeza, mas algumas sei que eram de facto, ou que têm sido apoiantes indefetíveis do Sr. Zelensky, da causa ucraniana, e que acharam que Zelensky se portou muito mal na Casa Branca e mereceu ser tratado como acabou por ser tratado. E as pessoas que, confessando-se, também não tenho a certeza face a todas elas, mas confessando-se indefetíveis de Trump, de grandes admiradores de Trump, acharam que Trump, neste encontro com Zelensky, se excedeu claramente, Trump e J.D. Vance, o vice-presidente, se excederam claramente e perderam a razão, e essas pessoas perderam alguma da admiração, ou toda, se calhar, em alguns casos, que tinham por Trump e por Zelensky. Portanto, há opiniões para todos os gostos. Eu vou dar a minha. Se quiserem ouvir, ouvem, já que estão aqui, se calhar é para isso. Uh, eu acho que, para despachar já um dos lados, acho que o Sr. Trump e o Sr. Vance, o Sr. J.D. Vance, talvez tenham aproveitado um bocado a situação ali para fizeram ali algum drama, talvez escusado. Não acho que a indignação dele, e já vamos lá, deles, fosse totalmente escusada. A indignação acho que em parte era justificável, pelo menos alguma impaciência, mas acho que se deviam ter sabido controlar mais. Mas também acho, e acho fundamental nisto tudo, é que nós estamos a falar aqui de um encontro que aconteceu à vista de todos. Ou seja, aquilo foi filmado por toda a gente e mais alguma. Uh, há dezenas, centenas, talvez milhares de encontros diplomáticos que correram da mesma maneira, correram se calhar ainda pior, se calhar até com ameaças físicas, não me admiraria nada, é uma questão de estudar a história da diplomacia, só que não foram filmados e o público não os viu. Ou seja, não é tão estranho, e especialmente em situações delicadas como é presente, não é uma situação, eles não estavam ali a fazer um protocolo para inaugurar uma rotunda em Fornos de Algodo, estavam ali a discutir, em boa parte, em grandíssima medida, o futuro da Ucrânia e, numa certa medida, o futuro da Europa e, numa medida um bocadinho mais pequena, mas também significativa, o futuro do mundo. E nós podemos ver tudo, porque aquilo foi tudo filmado, foi tudo, como se viu, estavam lá os jornalistas todos que conseguiram estar, com certeza com autorização do Sr. Trump, não sei se por decisão do Sr. Trump, mas pelo menos também com a anuência do Sr. Zelensky, que aceitou aquela situação. Hum, Portanto, um dado, quando se diz que nunca se viu nada assim, é porque nós não víamos.
Mas dizer isto até faz algum sentido. Dizer que nunca terá acontecido na história da diplomacia moderna, alguma coisa assim, é um bocadinho ingênuo, de certeza, porque já deve ter havido reuniões, encontros do mais alto nível, como se costuma dizer, pelo menos tão truculentos e com certeza bastante mais truculentos do que este. Agora, isto não deixou de. Isso não invalida que o encontro tenha corrido muito mal. Ou muito mal. Podemos falar da forma, podemos falar nos modos, podemos falar nos galhetes, ou numa suporte humilhação, deste ou daquele, mas sobretudo correu mal porque o acordo acabou por não ter sucesso. O acordo não existiu. O encontro, eu queria dizer o encontro estava marcado para se poder assinar, para que os Estados Unidos pudessem assinar com a Ucrânia um acordo de exploração das ditas terras raras ou de certos minérios que a Ucrânia tem, com particular abundância ou com comparativa abundância. E esse acordo não foi assinado, o acordo ficou, para já, em stand-by, ou se quisermos ser mais portugueses, em águas de bacalhau. Portanto, o encontro correu mal a esse ponto, porque não conduziu ao destino, ao desfecho que se esperava. E não conduziu ao desfecho que se esperava, acho eu, essa é agora sim a minha opinião, acho eu, por culpa do Sr. Zelensky, independentemente dos modos de Trump e de J.D. Vance, acho que Zelensky quis aproveitar a presença dos mídias, ou pelo menos vê-lo na presença dos mídias, não sei se a presença dos mídias foi decisiva na estratégia dele, mas acho que o acordo, provavelmente, da extração dos minérios, suponho eu, acho que de um lado e do outro estamos a falar de pessoas adultas e não estamos a falar apenas dos três intervenientes que estavam ali a discutir naquela sala. Estamos a falar de entourages significativas, vastas, que negociaram antes e que tudo levava a crer, e os primeiros, sei lá, largos minutos do encontro, 40 minutos talvez, como esses primeiros 40 minutos mostraram, estava tudo encaminhado para que o acordo fosse assinado. E a partir de certa altura, a partir desse 40º minuto, mais ou menos, o presidente da Ucrânia começou a mostrar dúvidas não diretamente em relação ao acordo, mas a mostrar dúvidas capazes, suscetíveis de comprometer o dito acordo. Começou a discordar de certas afirmações feitas ainda nessa altura pelo Sr. Trump, mostrar algumas incitações e, sobretudo, começou de um modo correto, relativamente educado e diplomático, com certeza, a fazer uma espécie de exigências ali em direto, ali ao vivo. O Sr. Trump já tinha dito, nos primeiros minutos do encontro, o Sr. Trump já tinha dito que os Estados Unidos estavam empenhados na NATO, que continuariam a mandar armamento para a Ucrânia, e já tinha dito por várias vezes, antes até do encontro, que a presença americana na extração de minérios, na presença dos Estados Unidos na extração de minérios da Ucrânia, que envolve, pelos vistos, centenas de milhares de milhões, uma coisa significativa, uh, por si só protegeria a Ucrânia. Isto é uma afirmação discutível, mas não é inteiramente estúpida. É evidente que a presença americana, especialmente essa presença acarretar consigo um investimento desta ordem, torna o território em causa é um bocadinho menos permeável aos apetites, no caso do Sr. Putin, como muitas vezes a presença americana em determinados lugares do mundo torna esses lugares do mundo relativamente protegidos, não são absolutamente impenetráveis, não estão nada é absolutamente definitivo. Mas a verdade é que dissuade um bocadinho. Portanto, o Sr. Trump já tinha falado nisso várias vezes. E no encontro, acho que não falou nisso explicitamente, não tenho a certeza, tinha falado nisso pelo menos duas vezes nos dias anteriores, mas durante o encontro com o presidente Zelensky, o Sr. Trump falou mesmo que os Estados Unidos não deixariam de enviar armamento para a Ucrânia, apoio de alguma forma, sobretudo sob a forma de armamento, e e que estariam perfeitamente alinhados com a NATO. Mas isto não chegou ao Sr. Zelensky, que até certo ponto é compreensível que não tenha chegado, que não chegasse. Aquele é que não era o momento para discutir. Aquele era o momento do Sr. Zelensky ter engolido, provavelmente, alguma sobranceria até exibida pelo Sr. Trump, desde logo quando fez comentários sobre o vestuário dele, logo à chegada à Casa Branca, etc. Ter engolido alguma sobranceria e quem está em causa ali não é Zelensky. Zelensky, sobretudo, representa o seu país.
Trump também representa o país dele, mas o país dele não está tão dependente das ações dele. Apesar de tudo, os Estados Unidos não foram invadidos por uma potência estrangeira e não estão em guerra, não vêem as suas cidades a ser destruídas diariamente. A Ucrânia vê, como o próprio Trump lembrou durante o encontro, a Ucrânia vê as suas cidades a ser destruídas, vê o seu povo a ser morto, a ser ferido, a ser deslocado, e Zelensky, que repito que está numa posição bastante difícil em toda esta história, não é só no encontro, portanto, toda a posição dele é bastante difícil, chegou a dizer em certa altura, uh, a retorquir para questões de mobilização das tropas, com certeza, chegou a retorquir que não é bem assim, quer dizer, que a Ucrânia está a resistir perfeitamente, mas ao mesmo tempo invoca a piedade dos Estados Unidos e como também dos países europeus para ajudar a Ucrânia, que está a ser alvo de uma chacina. Portanto, o Sr. Zelensky compreensivelmente dá uma no cravo, dá outra na ferradura. E isso é totalmente compreensível, embora não seja linear em termos de estratégia retórica, não é? Em termos argumentativos, isso não é a melhor forma, não é o processo mais claro de exibir um argumento. De qualquer maneira, eu acho que o Sr. Zelensky não estava ali para exibir argumentos. Aquela conversa, aquela sessão, pareceu-me, não me pareceu armadilha nenhuma preparada pelo Sr. Trump. Posso ser eu que estou enganado, me engano muitas vezes. Uh, não me pareceu armadilha nenhuma, pareceu-me apenas ali um introito para o Sr. Trump sair bem como um homem que conseguiu assinar um acordo de minérios com a Ucrânia e, a partir desse acordo de minérios, estabelecer meio caminho de todo o processo, do caminho integral do processo de paz, e conseguir ali um cessar-fogo. Zelensky queria um cessar-fogo com garantias absolutas. Era isto, o Trump, daquela maneira pouco sofisticada que ele tem de falar, ele disse, respondeu a um jornalista, quando lhe disse se o Putin violasse o cessar-fogo, ele disse, isso é uma bomba de repente lhe cair em cima da cabeça. Quer dizer, nada é absolutamente definitivo, como a própria Ucrânia já sabe, quando aceitou ser desnuclearizada, não é? E sabe-se, não foi a culpa, não foi do Sr. Trump do que sucedeu a seguir nos anos seguintes. A Ucrânia sabe disso, como qualquer país sabe disso, as garantias duram o tempo que durarem. Existem muitas vezes para ser violadas por pessoas que não as respeitam. Isto não é só próprio de torcionários ou de carniceiros, como o Sr. Putin, óbvio, que é obviamente mas mesmo para nossos desgostos, os nossos países, os países do Ocidente, já violaram acordos com, muitas vezes, demasiadas vezes, até com certeza. Portanto, isto não é um exclusivo da Rússia, não é a Rússia o único país que insiste em violar acordos. Isto existe com frequência existe em toda a parte. Agora, voltando um bocadinho atrás, acho que a função de Zelensky era estar ali, de, de ter ali um sorriso, por muito que às vezes algumas palavras não lhe agradassem. Não vi nada da parte de Trump que ele tivesse dito. Trump apenas tentou manter a equidistância, a partir de certa altura, afirmar essa equidistância entre a Ucrânia e a Rússia. Da sua parte, Trump, ele não pediu que o Zelensky passasse a venerar a Rússia, coisa que o valha, que eu ouvisse. E eu vi o encontro todo, a vida inteiro. Ele não pediu que Zelensky passasse a adorar a Rússia. Trump apenas podemos criticar, podemos elogiar, podemos ser neutros perante isso, que é o que eu sou, perante essa posição que ele tomou a posição de quem acha que tem que estar numa postura neutra, num lugar neutro, para poder ser um pivô do acordo de cessar-fogo não a questão já dos minérios, mas para o acordo de cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia. O Sr. Trump acha que se mostrar parcialidade, e não é totalmente absurdo ele achar isso, se mostrar parcialidade prévia, esse acordo não pode ser concretizado. E ele tem pressa em conseguir esse acordo, não por razões propriamente humanitárias, mas porque o Sr. Trump quer sair vitorioso desta história. É natural, se meteu nisto e os Estados Unidos já estão metidos nisto até ao pescoço, não é? É natural que queira sair, queira ganhar alguma coisa com esta história, desde logo ganhar materialmente com o acordo dos minérios, mas sobretudo ganhar simbolicamente, ele, Trump, como o presidente que conseguiu acabar com uma guerra. E, portanto, havia da parte do Sr. Trump uma certa impaciência para aquilo se resolver e, portanto, promoveu todo aquele espetáculo que, em teoria, levaria a um desfecho
radioso, semi-radioso, pelo menos promissor, e que seria um passo importante para se conseguir mais para a frente esse acordo de cessar-fogo. O Sr. Zelensky, a partir de certa altura, passa ao encontro a exigir condições, a lembrar que Putin não é confiável, o que é verdade, a pedir dos Estados Unidos coisas, atitudes, ações que os Estados Unidos, naturalmente, julgo eu, não estão em condições, não, que pelo menos o Sr. Trump não achou que seria o momento certo para, para as comentar, para dizer que sim, ou que não, ou que talvez, e isso foi impacientando, foi mexendo na impaciência que provavelmente já estava lá desde o início do Sr. Zelensky, que, repito, tem uma posição muito ingrata nesta história toda. Uh, chegou ao ponto, depois chegou àqueles clipes daqueles poucos minutos em que eles discutiram, simplesmente discutiram. O J.D. Vance depois resolveu intervir. Não sei se valia a pena ele ter feito a intervenção em prol de Trump, não sei até que ponto isso ajudou, mas a verdade é que também foi Zelensky que se voltou depois para J.D. Vance, tratando por J.D. e não por vice-presidente. Parece, dizem fontes, aquelas coisas que correm nos bastidores, que a gente nunca sabe se são verdade ou mentira, que o Zelensky não gostou da presença do vice-presidente e, sobretudo, não gostou que o vice-presidente se interferisse na conversa. Ele, como presidente, achava que apenas deveria falar com o presidente. É uma opinião e, em termos protocolares, até parece razoável. O problema é que aqui a razoabilidade não é o único fator. Ou melhor, a razoabilidade protocolar não era o que mais pesava. O que mais pesava aqui era a razoabilidade, num sentido mais lato, a razoabilidade de saber que, saindo dali com um acordo, deixando o Sr. Trump satisfeito, o Sr. Trump a gente, Zelensky não precisa, não deveria satisfazer o Sr. Trump, porque o Sr. Trump é o Sr. Trump e narcisista, que se leva muito a sério e que se acha o melhor do mundo e dos arredores. Não, não por isso, mas porque o Sr. Trump é o presidente eleito dos Estados Unidos e a Ucrânia precisa dos Estados Unidos. A Ucrânia, eu não estou no terreno e mesmo que estivesse, se alguém me pusesse no terreno, eu tentaria correr, a fugir de lá. Não estou em condições de perceber as movimentações bélicas e o potencial bélico da Ucrânia e dos países que ajudam a Ucrânia. Mas, pelo que tenho lido, não me parece, isso é que não me parece tudo, que a Ucrânia se safe, é mesmo assim, sem os Estados Unidos. E acho que até e Zelensky sabe disso. Zelensky mostrou que saber disso em alguns comentários e numa entrevista que deu à Fox pouco depois do encontro do malfadado encontro na Casa Branca, e já entrou na Casa Branca a saber disso. O senhor Zelensky, por azares, por circunstâncias da vida, precisa dos Estados Unidos. E os Estados Unidos estavam ali para lhe dar, de alguma forma, a mão, mas não da forma que o senhor Zelensky acharia ideal. Só que a questão aqui não é procurar o acordo ideal, não é procurar a solução ideal, é procurar o acordo possível, procurar a solução possível. E o senhor Zelensky, a partir de certa altura, minou as possibilidades disso acontecer. Foi a atitude dele, que no geral é educada, é correta, mas na aparência é mais correta e mais educada na aparência do que depois no conteúdo. Aqui não, a questão da. Não é a etiqueta aqui que está em jogo, muito menos a vestimenta do homem. O que está aqui em jogo é que não se fazem exigências de última hora numa situação destas. Se se quer que a situação decorra como se esperaria, eu acho que ele esperaria que decorresse, ou seja, com a celebração do total acordo dos minérios. Quando se faz aquilo que ele fez, uma pessoa até fica a pensar, não é o que eu penso exatamente, não sei o que pensar, mas uma pessoa pode ser levada a pensar com alguma legitimidade que o Sr. Zelensky não queria acordo dos minérios, porque, e mais do que isso, muito mais importante até do que isso, ou mais importante do que isso, não quer um cessar-fogo. Já e essas opiniões também para aí, também não concordo exatamente com elas. Mas a atitude dele foi de quem, a partir de certa altura, achou que não podia anuir com algumas declarações do Sr. Trump, que só comprometiam o Sr. Trump, não tinham que comprometer o Sr. Zelensky de maneira nenhuma. O Sr. Zelensky depois fez fim-capé, é o ponto aí decisivo, com a necessidade dos Estados Unidos darem garantias absolutas à Ucrânia. Os Estados Unidos o Trump tinha insinuado que essas garantias iriam continuar, que o armamento iria continuar a fluir, que a presença, repito, que a presença de um fortíssimo investimento americano no país
em parte garantiria esse apoio e essas garantias, garantiria essa segurança. Isto é, tudo isto é discutível, claro, mas o Sr. Trump não estava, isso o Zelensky devia ter percebido, as equipas que negociaram todo o acordo deviam já, julgo que já sabiam dos termos, que o Trump não iria mais longe do que isso naquele momento, não iria comprometer-se mais naquele momento, porque também se, vamos lá ver, ou se esmaga a Rússia por completo, se dizima a Rússia nuclearmente, ah, com os riscos respectivos. A Rússia também parece que tem meia dúzia ou mais de ogivas nucleares, ou se dizima a Rússia completamente, ou existir um acordo, tem que ser um acordo com a participação da Rússia. Isto é triste premiar o infrator, é triste, é um péssimo exemplo, é um péssimo princípio, mas às vezes há momentos em que não se vê uma saída que não pareça mais grave do que isto. E a saída que se vê aqui, a alternativa, parece mais complicada. Parece, porque nós temos aqui três hipóteses. Ou ao cessar-fogo agora, feito de acordo com o que os Estados Unidos decidem, à maneira de Trump, de acordo com o que ele quer, ou há, ou os Estados Unidos saem fora desta história e a Europa continua a armar como promete continuar a armar. Nunca saberemos não saberemos, não sabemos neste momento se realmente está disposta a fazê-lo. Mas continuar a armar a Ucrânia continuar numa guerra de desgaste, mas que desgasta a Rússia, mas que parece estar a desgastar ainda mais a Ucrânia, naturalmente, que é o parceiro mais fraco desta história toda. Ou, ou, ou então, quer dizer, falei em três hipóteses, acho que eu estou a ver aqui duas, não vejo aqui mais nada. Não sei qual era a terceira hipótese que eu tinha na cabeça, peço desculpa. Deve haver aí qualquer coisa, mas se havia, varreu-se, porque realmente, neste momento, ou se faz a coisa com os Estados Unidos, ou se faz a coisa sem os Estados Unidos. E se faz a coisa, quer dizer, a hipótese é a Europa não cumprir o que prometeu e a Ucrânia ser imediatamente toda ela anexada pela Rússia, ou pelo menos ser colocado, mesmo que não seja em termos formais de fronteira, ser colocado no governo ucraniano um fantoche de Moscou, como se dizia noutros tempos, a tomar conta daquilo e a fazer um funcionário do Sr. Putin a tomar conta daquilo. Parece-me, essa sim será a terceira hipótese, não estou a ver uma quarta, de facto. Então. Portanto, o Sr. Zelensky tem que perceber o que é melhor para o que é a alternativa menos má não é para ele, é para o país dele. Este é que é o ponto. E o país dele, nós se virmos, não temos muito acesso, mas eu falo com pessoas que conhecem, eu não conheço ucranianos, sinceramente, mas conheço muitas pessoas que conhecem ucranianos, pessoas que até acolheram ucranianos em casa, pessoas que estão com a causa ucraniana desde o primeiro dia, desde há 3 anos, embora a invasão da Ucrânia tenha sido há 11, tenha sido em 2014, mas isso depois é outra história que envolve os nossos líderes europeus, que pelos vistos não são putinistas, ao contrário do Sr. Trump, que é um grande putinista, mas os europeus que financiaram a Rússia desde 2014, violando o embargo posterior à anexação da Crimeia, esses não são putinistas todos, são grandes defensores da democracia e da liberdade, e é com eles que nós devemos contar. Mas dizia eu, conheço muitas pessoas que conhecem ucranianos, que já foram à Ucrânia várias vezes, tenho pessoa próxima que até esteve lá agora há coisa de um mês, uh, e o que me dizem, é o que me chega, que muitos ucranianos respeitam imensamente, menos suficientemente, o Sr. Zelensky enquanto presidente, enquanto líder do país, numa situação difícil e meio extrema, não é? Mas que estão cansados da guerra e estão dispostos a abdicar de algumas coisas, ceder algumas coisas para que a guerra acabe. Porque uma coisa é nós acharmos que, eu sei que isto tudo soa a apaziguamento ou appeasement do Sr. Chamberlain na Segunda Guerra e isso tudo, mas primeiro, acho que Putin seja o Hitler na medida, ou pelo menos em termos de caráter, não há de ser muito melhor, mas não acho que tenha as ambições ou os meios, os instrumentos para ter as ambições de Hitler, de ir para ali fora, até ao Atlântico. Acho que não passam por aí as ambições do Sr. Putin. Mas, independentemente disso, as ambições do Sr. Putin podem passar por geografias suficientes para comprometer a Polónia, os países bálticos e mais algumas coisas, com certeza. Uh, mas as pessoas, apesar de tudo, há situações em que o facto de o appeasement na pré-Segunda Guerra Mundial ter corrido como correu, ou seja, desastrosamente, não quer dizer que nunca mais haja
tratados de paz, haja tentativas de chegar a cessar fogos, que não quer dizer que nunca mais se acabe uma guerra sem exterminar, sem eliminar por completo um dos adversários. Ah, o princípio também não pode ser esse. Se o princípio do appeasement e da premiação do infrator é mau, e é mau e pode ser uma espécie de jurisprudência, pode criar uma espécie de jurisprudência futura que permita que o infrator aguarde uns anos para se armar melhor e volte à carga, é verdade, mas também não podemos partir do princípio que nunca se pode assinar um tratado de cessar-fogo em que ambas as partes, a parte boa e a parte má, façam arranjem uma espécie de compromisso. Para que a coisa, para que pelo menos as pessoas, os povos, os civis, os soldados, deixem de sofrer. Porque é muito fácil nós estarmos a mandar, era isso que eu ia dizer, é muito fácil nós estarmos a partir daqui a mandar, a dizer que a Ucrânia não pode parar de lutar, que agora se os Estados Unidos estão fora, cabe à Europa continuar a armar e financiar a Ucrânia para a Ucrânia combater. Pois, só quando se diz a Ucrânia combater, não é uma entidade abstrata, são pessoas reais que estão a morrer todos os dias. E do lado russo também morrem desgraçados, são mandados lá para a frente de combate e não são exatamente de certeza, muitos deles não são putinistas ou deixam de ser, são desgraçados que estão ali à força, não é? E essa gente é que está a morrer, não são. Estar no sofá de casa a falar do heroísmo dos ucranianos, não tenho nada contra, agora também nada disto favorece nada, isto também não tenho nada a favor, especialmente porque não adianta de nada. Não, quem está a sofrer verdadeiramente com a guerra são esses ucranianos, não são as pessoas que aplaudem os ucranianos por estarem a sofrer com a guerra. Essas pessoas têm uma posição muito mais cómoda, muito mais confortável. E isso, acho que tem uma posição muito menos legítima, não é? Estarmos a partir daqui a gritar vivas a Zelensky, a colocar a bandeirinha da Ucrânia nas redes sociais, não tem mal nenhum, repito, mas não serve de nada. Assim como não serve de nada passarmos os dias, ou as horas, ou os minutos a insultar o Senhor Trump, porque o Senhor Trump está ao serviço de Putin. E era aí que eu ia chegar há pouco. Ao serviço de Putin estiveram os líderes europeus, e foram muitos envolvidos. Isto aconteceu, para não falar para trás, podemos ir para trás, porque o Senhor Putin está no poder muito antes disso, mas os líderes europeus que, a partir de 2014, a partir da anexação da Crimeia e, no fundo, da primeira invasão da Ucrânia, continuaram a comprar armamento, ou desculpa, comprar armamento ao Sr. Putin. Peço desculpa, a comprar, a vender armamento, calma, só há qualquer coisa, a vender armamento ao Sr. Putin. Os países europeus armaram o Sr. Putin. Os países europeus criaram o Sr. Putin, até certo ponto. Os países europeus alimentaram a possibilidade do Sr. Putin ter as ambições que passou a ter e que descambaram em 2014 na anexação da Crimeia, em 2022 na invasão de outras partes da Ucrânia. Idealmente até Kiev, conseguiram lá chegar, ainda bem. Ou seja, chamar putinista ao Sr. Trump ou dizer que o Sr. Trump está ao serviço do Sr. Putin, até pode estar, o Sr. Trump até pode ter um caso amoroso com o Sr. Putin, não conheço a vida íntima de nenhum deles, nem me interessa conhecer, mas a verdade é que mais putinistas do que os líderes europeus eu não conheço. Mais putinistas que os líderes europeus, em matéria do que fizeram de facto, da forma como legitimaram, como armaram, como alimentaram o Sr. Putin, eu não conheço. Esse é que é o ponto. E já nem vale a pena falar daquele Campeonato do Mundo de Futebol de 2018 realizado na Rússia. Na Rússia. Países que boicotaram esse Campeonato do Mundo por discordar da política agressiva, imperialista e infratora do Sr. Putin. Assim de repente eu não fui ver, mas assim de repente acho que zero. Zero países boicotaram o Campeonato do Mundo de Futebol. Se calhar um país qualquer que semi-obscuro ou obscuríssimo, que mostrou que eu desconheço, que boicotou o campeonato. Mas dos países que eu conheço, andam ali à volta dos 200, acho que nenhum boicotou o campeonato. Toda a gente aceitou participar naquela espécie de vassalagem, ainda que indireta, a um regime que já na altura era o regime que é hoje. O regime russo não mudou de 2014 para hoje, não mudou de 2018 para hoje. O regime russo é exatamente o mesmo. O presidente da Rússia é exatamente o mesmo. Nada daquilo mudou.
O que mudou foi a forma como, com a segunda invasão da Ucrânia, acho que é melhor chamar assim, em 2022, os europeus passaram a ver, ou a achar que deviam passar, a fingir que passavam a ver o Sr. Putin. A partir daí, o Sr. Putin tornou-se persona non grata na Europa. A partir daí, a Rússia deixou de ser, a russofilia deixou de ser tolerável, deixou de ser aceitável. Uh, eles acharam, bem, já não podemos, não convém continuar com esta relação tão próxima com este sujeito e com este regime. Mas foi só a partir daí, não foi por nada de especial, ou seja, a segunda invasão da Ucrânia não foi nada de especial ou nada que destoasse em todo o processo, em toda a atitude do Sr. Putin, em toda na forma como ele elimina, com certeza, de adversários políticos através de guarda-chuvas envenenados e coisas que o valham. Isso ele já fazia, fez desde sempre, fez desde que tem o poder na Rússia, nunca deixou de o fazer. O Sr. Putin é um torcionário, é um ditador, num sentido nem melhor nem pior, é sempre no mau sentido do termo, e não começou a sê-lo em 2022. Os líderes europeus que lhe prestaram a vassalagem, interesses económicos óbvios, uh, até há 3 anos de há 3 anos para cá resolveram fingir que nem sabiam quem era o Sr. Putin, esse bandido. A partir daí é que o Sr. Putin ganhou uma espécie de peçonha, adquiriu uma espécie de peçonha perante os líderes europeus e os líderes respeitáveis do mundo ocidental. E a exceção é o Sr. Trump. O Sr. Trump é que é o mal desta fita, bruto, com uma escada, já sabemos, um quanto mineiro, narcisista. O Sr. Trump tem essas coisas todas, mas o Sr. Trump, que até para tirar vantagens pessoais, que não acho que sejam económicas, sinceramente, acho que são, sobretudo, para poder vangloriar-se de ter terminado a guerra, o Sr. Trump assumiu um papel nesta história. Assumiu um papel nesta história que ainda não acabou a história, espero que acabe bem, pelo menos o melhor possível, assumiu um papel nesta história para poder sair em glória da, do, 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 de um eventual cessar-fogo, que pode não ser, não será com certeza o melhor cessar-fogo possível, o mais estável possível. Não, não me parece que isso possa ser assegurado, mas é um cessar-fogo. É, vamos ver se chega a ser. A acontecer será um cessar-fogo que, acho que para a grande maioria das pessoas que estão a sofrer de facto com a guerra, não é sofrer à distância por comoção, é sofrer de facto na pele, acho que acabará por ser um alívio. Eu espero que, independentemente desta história toda, deste desastre diplomático que aconteceu na Casa Branca, que as partes voltem de alguma maneira a entender-se, não sei se assentarem-se juntas, não sei se isso será provável ou é impossível, mas que de alguma maneira os Estados Unidos e a Ucrânia assinem lá o acordo dos minérios ou das terras raras ou lá o que é, e que sobretudo envolvendo quem o maior número de agentes possível, pelo menos quem pesa nisto, eu acho que quem pesa nisto são os Estados Unidos, é a Rússia, é a Ucrânia. E como também tem financiado a Ucrânia, é a União Europeia, mas realmente estar a ouvir estes hipócritas, esta liderança da União Europeia e os líderes da grande maioria dos países da União Europeia falarem do assunto, escandalizadíssimos por haver um líder ocidental a dar as mãos, ou a parecer dar as mãos, ou de alguma forma, ao senhor Putin, como se isso fosse uma coisa absoluta, completamente inaceitável, completamente inédita, como nunca vista na história da humanidade. Eles deviam ter vergonha na cara. Eles deviam ter mais vergonha na cara. Ahm, Dito isto, não, o assunto está a desenvolver-se a cada momento que passa. Com certeza, desde que amanhã já é capaz de haver novidades, e eu espero que haja, depois da manhã, etc. Mas eu espero que haja novidades o mais cedo possível e que as novidades sejam positivas, no sentido de que isto possa ser resolvido da melhor maneira. Eu não sou daqueles sujeitos do PCP que pediam inequivocamente a paz. Agora, acho que achei, a certo ponto, que era possível. Eu não achei, nem deixei de achar, mas estava a ver se, com o apoio americano e com o apoio europeu, a Rússia perdia a guerra. Isso infligia na Rússia baixas suficientes, danos suficientes para que os apetites expansionistas do Sr. Putin desaparecessem ou pelo menos sofressem um longo hiato.
Isso não está a acontecer. E neste momento a Ucrânia ainda está a ser apoiada, evidentemente, também pelos Estados Unidos, ou seja, está a ser apoiada pela União Europeia, está a ser apoiada pelos Estados Unidos, e mesmo assim a guerra não está a correr de feição à Ucrânia. E não estando sem os Estados Unidos, a guerra ainda correrá bastante menos de feição à Ucrânia. Isto parece-me, não é preciso ser um especialista em militar para perceber isto. E, portanto, espero que, muito longe das condições ideais, que seriam as da humilhação completa do Sr. Putin e do afastamento, aliás, com a humilhação, mas com o afastamento do Sr. Putin, evidentemente, e dos camaradas do Sr. Putin de Moscovo, da liderança do regime soviético, do regime russo, não é muito diferente, de facto. Uh, Isso seria o ideal. Não, se isso não puder acontecer, que haja a paz possível. E a paz possível, neste momento, ainda me parece que será a Pax Americana, não é? Talvez não à maneira de outros tempos, há 20 ou 30 anos, mas à maneira do Sr. Trump, que é o presidente eleito dos Estados Unidos. Não temos que lhe prestar vassalagem ou fazer vénias por causa disso, mas temos que perceber o que ele é. E só para terminar, isso pode ser, posso depois desenvolver noutra altura, vocês não precisam que eu desenvolva, vocês também chegam lá com certeza. O Sr. Trump também, à parte dos louros pessoais que ele quer recolher desta história, há outro fator que pesa muito nesta história e que não vejo ninguém falar nisso, que é a vontade dos americanos. E a grande maioria dos americanos não está particularmente interessada, em continuar a financiar uma guerra distante e estaria muito menos interessada em ver os seus filhos, netos, irmãos e primos e tal, em partir para o terreno mais uma guerra distante para, para depois ter uma saída nada airosa como aquilo aconteceu, por exemplo, no Afeganistão e em falar de outras anteriores. Os americanos não estão para aí virados e dizem-no. Eu acho que a grande maioria dos europeus, incluindo muitíssimos, muitos europeus que andam aí com a bandeirinha da Ucrânia ou que se manifestam a favor da Ucrânia de alguma maneira, no fundo também pensam o mesmo que os americanos. Simplesmente não o dizem. Acho que a diferença é essa. Muito poucos europeus estariam dispostos a abdicar do seu modo de vida, e estou a falar de certos padrões de conforto, conseguiram, para que o esforço de guerra seja substancial e para que a Europa, não só por causa da Ucrânia, não só por, se calhar, por causa da Rússia, mas para que a Europa constitua um bloco mais ou menos autossuficiente, um bloco autónomo em termos de defesa. Isso implica gastos que a Europa não tem tido. Estou a olhar para uma coisa, implica um custo que a Europa não me parece que esteja disposto a gastar. A Europa, em termos institucionais, em termos dos seus senhores e os europeus, nós todos. Uma coisa é falar da Ucrânia, encher a boca com discursos bonitos e com palavras lindíssimas acerca do Sr. Zelensky, da coragem do Sr. Zelensky, que a tem. Outra coisa é, é achar que admitir ou aceitar reduzir qualidade de vida, sofrer um abalo muito grande na qualidade de vida que nós vamos tendo, uns mais que outros, e nos países mais que outros, claro, mas aceitar sofrer esse abalo na qualidade de vida para impedir, para salvar a Ucrânia primeiro e depois para impedir eventuais avanços do Sr. Putin, que, dadas as dificuldades que, apesar de tudo, o Sr. Putin tem tido para conquistar a Ucrânia, onde ainda não conquistou o mundo e que é das grandes cidades, também não parece que a força da Rússia, por ameaçadora que seja, e por desagradável que de certeza é, não me parece seja capaz também de poder expandir as ambições imperiais muito mais do que isto, especialmente se houver havendo a resistência do outro lado, com certeza do nosso lado. Mas vamos ver. Vamos ver. É sempre, claro que os países bálticos, claro que a Finlândia, claro que a Polónia, são países que têm que, naturalmente, se preocupam mais com estas questões do que nós. Para eles, quando eles falam deste assunto, não, é impossível que eles falem deste assunto com a mesma leveza com que nós falamos. E que para eles era muito, 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 muito positivo que o Sr. Putin pudesse ser esmagado e corrido ao poder, e houvesse uma reviravolta no regime que manda no regime em vigor na Rússia. Não acontecendo isso, neste momento, quem mais se preocupa com isso é naturalmente a Ucrânia e os ucranianos, e não podendo acontecer isso, eu acho que
a menos má das soluções será os ucranianos aceitarem a paz possível. Agora, até agora isso não aconteceu. Vamos ver se acontece. Vamos ver também se vocês finalmente subscrevem o canal. Os que não subscreveram e costumam ver isto. E vamos nos ver para a semana, com certeza. Obrigado ao Rei Talismã, obrigado à Prozis, loja online da Prozis, Lenga Lenga, essas coisas todas. Uh, para a semana, esperemos que haja novidades quanto a este assunto. Se não houver novidades quanto a este assunto, talvez haja novidades sobre o Dr. Montenegro e a continuação ou não do governo em funções. Não é assim um assunto especialmente entusiasmante, mas é o que temos. Está à escala do país. Pronto. Até para a semana.